Depois de falar, Lei Lin se virou para olhar o movimentado mercado. Vida e morte aconteciam o tempo todo, da mesma forma que as flores desabrochavam e murchavam. Tudo estava sendo transformado diante de seus olhos. Nada no mundo pode escapar da decadência do tempo. É por isso que estou tão empenhada em buscar a eternidade, que é algo pelo qual eu vivo. Lei Lin suspirou profundamente em seu coração. A reconstrução deste mercado não foi totalmente sem razão. No mínimo, Lei Lin tinha ganhado um pouco de experiência ao administrá-lo. No futuro, se ele precisasse se encarregar de uma área onde os magos se reunissem, ele sabia que poderia fazê-lo muito melhor do que antes. Vendo a expressão de Lei Lin, César riu para dentro sem mostrar nada em seu rosto. Então vamos começar o mais rápido possível. Alguém vai mover o corpo central da consciência hoje. Bem, nós finalmente vamos fazer um movimento. Antecipação brilhou nos olhos de Lei Lin, enquanto caminhavam lado a lado quando eles saíram. Caliste usava as vestes exclusivas dos magos do Four Seasons Garden e foi até a região sob sua responsabilidade. Ao longo do caminho, os acólitos ficaram na estrada e se curvaram para ele. Ele passou por eles sem expressão e, ocasionalmente, assentiu com indiferença. É isso? Respeito. Reverência. É assim que parece ser um mago oficial. Como alguém que acabara de ser promovido a magos oficial, Caliste ainda precisava se ajustar a essa situação. Tal tratamento que era reservado para aqueles que eram mais poderosos do que o humano comum, ele se sentia um pouco intoxicado. No entanto, todos esses pensamentos desapareceram depois de ver o grande buraco ao lado do forte. Na camada externa da sede do Four Seasons Garden, havia um enorme buraco. Esta foi a obra-prima feita pelos magos negros em seu ataque anterior. Lei Lin e César haviam ordenado que as pessoas consertassem isso, mas ainda tinham que retornar ao seu estado original. Enquanto olhava para os magis e acólitos que executavam o trabalho de construção, Caliste sentiu como se todas as feridas tivessem sido reabertas quando riram dele. Esta enorme ferida foi uma vergonha para todos os magos do Four Seasons Garden. Aqueles malditos magos negros. Um dia, eu, Caliste, devo. As reclamações e maldições de Caliste pararam de repente quando ele se lembrou do poder insano que o Magi Sombrio havia exibido. Para um mago como ele, que havia crescido em um ambiente seguro, todos os movimentos dos magos negros, cheios de sangue e violência, o fizeram se sentir um pouco sufocado. Nessa condição, mesmo aqueles que eram da mesma categoria poderiam perder muito mal. Se eles atacarem mais uma vez, eu poderei fazer alguma coisa. Caliste estava cheia de insegurança. Afinal de contas, foi a sua sorte que lhe permitiu sobreviver enquanto outros magos mais poderosos e leves morreram em batalha. Ah, eu não me importo mais. Ainda há o corpo de raios, defesa em larga escala e formações de feitiços de amplificação aqui, assim como o Lord Kaisar e Lord Lei Lin. Com este nível de poder, definitivamente não há problema para nos aguentarmos por mais 1 ou 2 dias. Além disso, as pessoas da sede vão chegar amanhã. Caliste exalou devagar estrondo nesse momento. Chamas verdes subitamente se espalharam pelo céu como um meteoro, uma cauda de luz seguindo atrás dele e acompanhando as chamas estava o som penetrante de atrito com o ar. Chamas verdes tremeram quando explodiram no meio do céu, formando a imagem de um crânio verde. Este é o símbolo dos magos negros. A voz de Caliste ficou rouca, sua expressão demonstrando sua descrença. Inimigo, inimigo! Os magos patrulhantes berravam e camadas de feras mágicas negras avançavam como uma maré. O exército bioquímico dos magos negros. Este é um exército feito de bucha de canhão, formado devido à radiação e envenenamento de feras no plano secreto. O inimigo real ainda está para trás. Ative a formação de defesa e notifique os 2 lords no topo da torre de vigia. Um mago que parecia ser o líder de uma equipe gritava imediatamente.
Ativar a formação de feitiços do fogo celestial. Magos no solo devem preparar feitiços de vento e rolos de chuva de fogo. Esse pequeno líder era obviamente o comandante de uma zona e imediatamente começou a pedir permissão ao gênio da formação com sua força espiritual. Formação gênio. Ativar o formato de magia de amplificação de energia Ion novamente. Os alvos são todos os magos do Force Garden. A formação de magia de amplificação de energia era uma formação de feitiços em larga escala que cobriria toda a área da sede no plano secreto. Isso poderia fazer com que os magos que estavam semi-convertidos e abaixo tivessem seu poder de aumentar em 10%. Pedido recebido. Autoridade de verificação. Ele podia ouvir a voz sem emoção do gênio da formação em sua mente. Falha na verificação. A formação de feitiços não será ativada. No entanto, as próximas palavras do gênio da formação pareceram derrubá-lo no abismo. Ok. Não passou por isso. O rosto do comandante mudou e ele ferozmente quebrou a grade de pedra ao lado dele. Um enorme pedaço de pedra verde caiu. Aconteceu novamente. Há um traidor. Ele virou a cabeça, olhando na direção do escritório de Reynold. É César? Leilin? Ou os dois? Magos não eram tolos em geral. O fracasso em ativar o gênio da formação poderia ser considerado um acaso no tempo anterior, mas aconteceu de novo. O escopo de pessoas que ele suspeitava se tornara menor, e nenhuma quantidade de ocultamento funcionaria. Kaysar e Leilin também não se incomodaram em fazer isso, pois já estavam preparados para deixar o Force Garden. Líder, o que fazemos? O mago feminino atrás dele perguntou ansiosamente. Vamos. Este mago olhou para a horda de besta que ia chegar em breve, e então o portão de platina do avião secreto a uma distância de distância. Ele rangeu os dentes e fez sua escolha. A situação agora é extremamente perigosa, e também há traidores aqui. As baixas aqui serão definitivamente mais do que no tempo anterior. Se você quiser sobreviver, saia comigo. Imediatamente. Agora. O líder explicou rapidamente. Ele foi considerado muito confiável neste time, e alguns membros escolheram sair com ele. O resto ficou para trás. Neste ponto, aqueles que optaram por ficar para trás eram completamente leais ao Force Garden. A expressão no rosto do comandante mudou, tornando-se gelada quando ele liderou os membros de sua equipe e se separou da onda da Vera. Antes de sair, ele se virou para olhar a linha defensiva do Force Garden. Embora a formação de feitiços do gênio da formação não pudesse ser ativada, ainda havia muitos magos de defesa que preferiram ficar para trás. Pedras de granizo, tempestades, relâmpagos e trovões, e fogo chovendo do céu podiam ser vistos na linha defensiva. Sinto muito. Este líder pediu desculpas em seu coração e imediatamente se virou para sair. Os magos eram um bando de pessoas lógicas e práticas. O líder da equipe foi muito claro que os inimigos eram muito agressivos em seus ataques, e eles ainda tinham um espião altamente classificado para fornecer suporte. Os magos do Force Garden aqui não acabariam bem. Enquanto os magos de defesa lutavam contra o exército de animais mágicos, imensas ondas de energia varriam o Force Garden. Em um segundo, o Force Garden estava no caos mais uma vez. Magos errantes sem afiliação se lembraram do tempo anterior em que isso aconteceu e rapidamente decidiram ir embora. Os acólitos eram tão impotentes quanto as formigas nessa situação, e só podiam lamentar a falta de esperança. Além disso, alguns magos também aproveitaram a oportunidade para realizar algumas atividades ilegais, e em um curto período de tempo, o som de brigas, lamentos e, acima de tudo, os rugidos de animais mágicos, juntamente com a aura de magia, viajou por toda a região. Que assustador! Ó Force meu pesadelo reapareceu? Muito aterrorizante. É muito assustador. Caliste murmurou. Como um mago de defesa do Force Garden, era seu dever proteger sua terra natal.
No entanto, suas pernas estavam ficando gelatinosas e começaram a se mover para trás. Nesse momento, metade do corpo, do qual a outra metade havia sido arrancada por um animal, caiu do céu. Quando o cadáver caiu, pulverizou uma chuva de sangue que cobriu todo o seu rosto. Os músculos faciais de Caliste se contorceram e ele não hesitou mais em correr na direção oposta. Enquanto corria, seus lábios se moviam levemente e um anel de partículas de energia verde aparecia, fazendo com que seu peso diminuísse pela metade. Uma camada de armadura de terra densa também surgiu em seu corpo. Sinto muito. Enquanto Caliste saiu descontroladamente, ele pediu desculpas em seu coração, estrondo apenas quando ele passou por um prédio. O prédio de repente começou a tremer violentamente, e então explodiu em chamas. A onda de chamas e o calor se espalharam em todas as 4 direções, com faíscas e pedras voando por toda parte. Alguns acólitos que estavam por perto se transformaram em cinzas instantaneamente nessa explosão. Bang! 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 Caliste tinha sua formação inata de magia defensiva, então ele estava fisicamente bem. No entanto, algumas pedras maiores atingiram seu peito, fazendo-o empalidecer e cair para trás. O que aconteceu? Como os magos negros poderiam entrar tão rapidamente? Confusão era aparente em seu rosto, que seria a última expressão que ele faria. TSS uma grande espada carmesim que ainda estava queimando com chamas amarelas atravessou a formação mágica inata do magus, aderido à área onde seu coração estava. Então havia mais um mago oficial aqui. Eu quase deixei ele escapar. Por trás da voz fria, um magus em vestes negras apareceu diante do cadáver de Caliste e tirou a espada carmesim. Ele olhou para as ruínas ao seu redor, inesperadamente produzindo um olhar enlouquecido de prazer, mate, chorar. Somente depois de sentir a mais profunda sensação de desesperança, minha espada esqueleto Weeping poderá exibir seu poder mais formidável. Ele olhou para os acólitos ao seu redor que estavam completamente aturdidos, e a espada em sua mão começou a flamejar mais uma vez, invadindo a multidão de magos. Cadáveres que se empilhavam tão alto quanto montanhas, sangue que corria como mar. César trouxera muitas tropas de elite de magos das trevas secretamente usando sua autoridade, colocando-as em várias áreas centrais e fazendo com que elas desencadeassem ataques juntos. Imediatamente, o Forces Onsgarden foi transformado em um mar de chamas mais uma vez. Dezenas de áreas subiram em fumaça verde. Magos negros cortavam e matavam descaradamente como gostavam, desabafando seus desejos mais íntimos. Nessa situação em que os ataques vinham de dentro e de fora, o Forces Onsgarden definitivamente não duraria muito.